Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso mestre amado Jesus faça-se presente em nossos coraçõezinhos. Uma tarde de muito aproveitamento, de muito consolo em especial. O objetivo primeiro da doutrina espírita é o consolo, muito consolo para os nossos coraçõezinhos e muita instrução, para a gente se adequar a essa instrução na prática do nosso cotidiano. O convidado para fazer a prece inicial, a gente fala um pouquinho do programa e já passa a palavra para o Emerson. Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu santo nome e a certeza primária que nós temos é que o Senhor está entre nós. Que tenhamos construído condições para participar do trabalho desta tarde, contribuindo com a programação da espiritualidade superior e atendendo em especial às necessidades do grupo desencarnado e encarnado que aqui se encontra. Rogamos, Senhor, os recursos necessários para que o Emerson apresente a sua aula com maior aproveitamento, tranquilidade e disposição, a fim de que cada um consiga retirar daqui o seu melhor. Mestre amado Jesus, com a prece que o Senhor nos ensinou, nós iniciamos a tarefa desta tarde, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores, nos deixa entregue às tentações, livra-nos de todos os males e maus, que nos Deus o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Só no primeiro momento nós temos o Emerson até as 14h50, que nós começamos antes para passar o tempo certinho do começo. Não tem lanche, eu não tenho para tomar uma água e correr para cá de novo, beleza? Logo em seguida a gente tem o Elton apresentando para a gente um tema vinculado à sugestão, ideia fixa, monoideísmo e hipnose. Então é uma escala do mesmo processo, tá? O Emerson vem trazendo aqui um conteúdo também que vai fortalecer o conteúdo do Elton. Boa tarde a todos. Vamos então pedir que o Mestre Jesus possa nos animar, nos alegrar, nos instruir nessa tarde. Quando eu chego aqui, vocês devem pensar: lá vem aquele mocinho com aqueles negócios lá, aquelas experiências, né? De física, porque ele é físico. É verdade. Eu trouxe experiência de física e obrigado pelo mocinho. Bom, eu vou começar com uma pergunta que acho que ninguém aqui nunca ouviu falar, né? É a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Para vocês não ficarem sem graça, eu vou dar a resposta, tá bom? Influenciam a tal modo, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Então, para vocês terem uma ideia de como é a nossa vida e como que nós somos influenciados pelos espíritos. Quando a gente fala em mediunidade, a coisa que vem à nossa mente é a comunicação, né, do plano material com o plano espiritual. Então, somos nós que estamos entrando em contato com os espíritos. Nós temos que lembrar o seguinte: a comunicação mediúnica, ela nos parece bem simples, né? O médium vai lá, ele se concentra e ele comunica através do espírito. Mas essa questão, né, ela não é tão simples, muito pelo contrário, ela guarda um certo grau de complexidade. Então, lá no mecanismo da mediunidade, na página 43, tem uma definição bem interessante desse processo, né, de comunicação. O espírito encarnado ou desencarnado pode ser comparado a um dínamo complexo, gerador de energia a partir da vontade, em que ocorre a transubstanciação do trabalho psicofônico de forças mento-eletromagnéticas. Eventualmente, o médium pode ser comparado a uma resistência, né? Ou seja, recebe a carga energética do espírito e pode assimilar essas energias ou não, dependendo da sua condição
condição moral. Né? Dependendo da condição moral, porque vai influenciar na qualidade, não no processo em si. Bom, a gente poderia começar a fazer uma série de discussão aqui desse mecanismo, né? Poderíamos começar a falar de sintonia, de ressonância, mas acho que isso faz parte de um outro momento, num outro nível de estudo dessa parte, tá bom? Então, tá ali, né? Aquela figura mostra mais ou menos como que é todo esse processo que está escrito em preto ali, né? De transubstanciação do trabalho psicofônico, forças eletromagnéticas, então é uma coisa mais ou menos parecida com aquela imagem ali, né? Não é tão simples mesmo não. Bom, como as vibrações dos espíritos elas são variáveis, né? Então essa resistência que o médium representa, quem teve aqui na formação passada, na reciclagem passada? Vocês lembram? Eu trouxe uma série de experimentos, eu mostrei esse negócio da resistência, né, do gerador. Vocês lembram disso? Então, essa resistência ela é quase inconsciente do médium, recebe o nome de impedância. A impedância porque ela fica variando, né? Ela não é uma coisa constante. Né? Depende da vibração do médium. E por isso ela tende a reagir no sentido contrário, porque pode entender que não seja o médium, quando ele está numa comunicação com o espírito, é claro que ele pode, né, dependendo de como que é essa comunicação, ele pode sentir que não, peraí, isso daí não é espírito, isso aí é coisa minha. Então é essa vibração variável que faz ele, em algumas vezes, em alguns casos, ter essa dúvida, se aquilo é dele mesmo, se aquilo é anímico, ou se aquilo é espiritual. Por isso que chama de impedância, por isso que chama de impedância, indutor, né? Eu ia falar indutor, mas o nome correto é impedância. Em outras palavras, teme que aquela comunicação não seja do espírito, mas seja dele mesmo, proveniente dele mesmo, né? É o que a gente chama de animismo. Dependendo do estado moral e emocional do médium, essa resistência vai ser menor ou maior. Se ele se encontra disperso com outros pensamentos, sentimentos, atitudes, então isso depende muito do tipo de vida que o médium tem. Que tipo de vida ele tem? Que hábitos ele possui? Né? É uma pessoa que vive em constante estado de meditação, estuda, né? É envolvido com bebida, com droga, alguma coisa desse tipo? Então essas coisas todas influenciam nesse mecanismo, né? Nessa influenciação do médium. Vamos lembrar que a mediunidade ela é uma condição fisiológica que guarda pouca ou nenhuma relação com as condições morais. Vamos lá. A mediunidade é fisiológica. A qualidade da comunicação aí tem a ver com a moral do médium, tá certo? Com as condições moral e cultural. Evidentemente, quando essas duas condições são favoráveis, e isso sempre é desejado, né? Numa região mediúnica é desejado que o médico tenha um estilo, um hábito de vida que seja minimamente, vamos colocar só dentro dos padrões, né, espíritas aceitáveis. Né? Mas, em alguns casos, isso não acontece. Né? Então, quando isso acontece, quando essas condições são favoráveis, a gente fala, esse médium é ideal. Mas nós somos humanos. Existe médium ideal? Existe ser humano ideal, perfeito? Não, né? Não existe. Então, nós temos que lembrar que isso, de certa forma, não deve ser um ponto, claro, é um ponto importante, né? Mas a gente tem que ter em mente assim, a espiritualidade trabalha dentro das nossas imperfeições. Isso não significa, de forma alguma, que a gente não tem que se empenhar em ser melhor a cada dia. Né? Eu sou imperfeito mesmo, então a espiritualidade que se vive. Não é assim que funciona. Bom, já que nós estamos falando de mediunidade, né, vamos lembrar que a mediunidade ela é um pedido. Nós, lá na nossa programação, né, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente está reprogramando a nossa vida, a nossa volta,
aqui para a Terra, a gente pede. Isso é um pedido que é feito lá. Né? E pode ter duas razões. Ou porque o espírito tem a noção de que perdeu muito tempo, né, em vez de progredir, ou que quer passar pela experiência da mediunidade. Mas lembrando que a mediunidade não é prêmio, né? Qualquer que seja o caso, qualquer um daqueles dois casos, o médium deve agradecer a oportunidade de crescimento e progresso, né, por meio do trabalho com Jesus. Aí que vem essa história do trabalho com Jesus, né? Eu realmente quero trabalhar com Jesus? O quanto eu me empenho para isso? O que eu faço para melhorar, para ser melhor? Então, todas essas condições, todos esses fatores, todas essas perguntas influenciam na nossa qualidade enquanto trabalhadores de Jesus. Tudo funciona bem quando tem equilíbrio, né? Então, quando o médium tem equilíbrio, ele trabalha vigilante, né? Vive em estado de vigilância, oração, meditação, né? No trabalho do bem, então tudo está muito bem. O problema é quando isso não acontece, né? Então, quando o médium possui o pensamento de aceitação ou adesão, né, relaxamento e vigilância, quando o médium possui o pensamento de aceitação ou adesão, relaxamento e vigilância a essas forças, fecha seu circuito mediúnico. Vamos lá, vamos entender o que é explicar aqui. Quando o médium vive nessa condição de equilíbrio, então ele tem adesão às ideias, né, dos bons espíritos, a meditação, ele é vigilante. Quando isso acontece, então na mesa mediúnica, na reunião mediúnica, fecha-se, né, o circuito mediúnico e aí acontece o contato psíquico. Vamos lembrar que quando não tem essas condições, quando o médium é vigilante, ou quando acontece algum desequilíbrio, por algum motivo naquele dia da reunião aconteceu alguma coisa, e sempre acontece. Sempre acontece. Vou até falar de uma experiência que eu tive aqui na quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente está tendo trabalho no passe aqui, e quando foi no começo da tarde, tem umas telhas dentro de casa, né, que estava meio fora de lugar lá, e eu peguei e falei, não, eu vou subir lá. E eu sei que eu tenho uma rinite muito forte, eu não podia subir naquela laje. Mas eu precisava subir porque ia chover. Aí subi, troquei duas telhas, eu coloquei máscara, enrolei um pano aqui no rosto, né, para não respirar aquele ar na laje lá, mas não deu outra. A hora que eu comecei a descer a escada, eu já comecei a espirrar. E o negócio foi tão forte que me deu até febre no meio da tarde. Falei, justo hoje, quinta-feira, é o dia do trabalho do passe, eu vou passar mal, não dá, né? Aí tomei um banho lá, dei uma deitadinha, apaguei. Quando chegou, deu meia hora antes do trabalho, na hora de vir embora, eu acordei como se nada tivesse acontecido, né? Então eu estou falando isso porque a espiritualidade usa essas nossas fraquezas, né? Principalmente no dia da reunião. Graças a Deus, deu tudo certo, eu vim como se nada tivesse acontecido. Então tá aí. As imperfeições morais nossas, elas são o impeditivo para a melhor realização do nosso trabalho. A gente já sabe disso, né? Bom, define-se então o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, totalizando o serviço de associação, assimilação, transformação e transmissão de energia mental. E aí a reunião acontece da forma como tem que acontecer, da forma normal, né? Os espíritos, eles estudam como vencer as barreiras neurofisiológicas para a comunicação. E quando a gente está no trabalho mediúnico, quando a gente faz parte de uma reunião mediúnica, a gente não pode nunca perder a noção de que os espíritos estão sempre nos vigiando. Sempre. E eles conhecem cada uma das nossas fraquezas. E essas fraquezas é o que a gente chama de barreiras, né? E como eles conhecem essas barreiras, o que são essas barreiras? São as nossas convicções, as nossas crenças, as nossas atitudes,
as nossas experiências, as nossas, né, dessa e de outras encarnações. Então, a gente está sendo observado o tempo todo pelos espíritos. Bom, quando a condição moral do médium não é das mais desejáveis, essa influência é chamada de obsessão, né? E varia de acordo com o caráter do espírito e pode ter como causa. Bom, quando a gente fala, nós estamos fazendo um estudo de obsessão. Afinal de contas, o que é obsessão? Obsessão é uma influência ruim, né? Dos espíritos, que vamos chamar de obsessão, né? Chamar essa influência. Então, tá lá. E ela pode ter basicamente aquelas causas ali, né? Pode ser uma vingança dessa ou de outra existência. A gente, na reunião mediúnica, a gente tem observado comunicação de alguns espíritos que vêm com um desejo enorme de vingança. Aí você vai perguntar, tá bom, né? E a gente começa a investigar, percebe que aquilo é de, às vezes, da encarnação anterior, às vezes da anterior, e às vezes não tem nem data de tão antigo que é. E às vezes é dessa encarnação mesmo. Então não tem muito essa questão do espírito, não tem essa questão do tempo, né? Vingança é vingança independente do tempo. Desejo de fazer o mal, né? Já que ele não é feliz, para a felicidade do outro também é comum aparecer. O que você estava fazendo lá? Nada, só queria atrapalhar. Atrapalhar. Por quê? Porque eu não sou feliz, também não quero que ele seja. Né? É comum numa comunicação mediúnica pode ser espírito desse tipo, numa reunião mediúnica pode ser espírito desse tipo. Né? Ou simples prazer em atormentar. Você estava lá fazendo o quê? Não sei, estava lá. Observando. O que você observa? Eu observo. Te faz bem? Não, mas também não faz mal. Né? Eles falam assim. Bom, tudo aquilo que não faz bem, faz mal. Né? Então, vamos dar um jeito de tirar esse espírito de lá, meu amigo, vamos trabalhar, vamos fazer uma coisa melhor da vida, porque, né, a gente está aqui para isso. De qualquer forma, a vigilância é sempre necessária. A gente vai falar muito dessa palavra vigilância. Talvez ela seja um pouco chave da nossa exploração na tarde de hoje. Né? Quando a gente fala em vigilância, nós estamos falando de uma série de comportamentos mentais. A vigilância é um comportamento mental. Se eu estou vigilante, eu estou o tempo todo pensando o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Então, esse é um hábito que a gente tem que ter em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações, né? No trabalho, em casa, no centro espírita, na roda de amigos, onde eu estiver, eu tenho que estar sempre vigilante com os meus pensamentos. Que tipo de pensamento eu tenho? A gente vai voltar para a questão. Não quer mudar a transparência, acho que eu tenho que falar mais dessa transparência aí, né? Bom, então quando essa influência que os espíritos exercem sobre nós passa a ser um domínio indesejável, né, causando prejuízo à pessoa ou a um grupo, chamamos de obsessão. E o estudo da obsessão é extremamente importante para entender como superar. Então vamos lá. Também vou falar que não é novidade para ninguém, né? Quais são os 3 tipos de obsessão que existem? O André falou isso na semana passada. O Everton deve falar também daqui a pouco, e vocês vão voltar nesse tema também amanhã, né? Vamos sempre estar pincelando em torno disso daí. Obsessão simples, perseguição do espírito do qual não se consegue desembaraçar. Então eu chego aqui e começa assim, tem um pensamento assim: a Isabel é boa. A Isabel é boa. A Isabel é boa. Opa! Mas eu não acho que a Isabel é boa. Mas por que vocês estão? Por que eu estou achando que a Isabel é boa? Isso é um tipo de obsessão simples, né? Quando aquela ideia começa a persistir, mas isso é meu, eu não penso assim, né? Então ali já está tendo um indicativo, uma indicação de que ali está tendo
uma influência espiritual indesejada. Né? Segundo tipo, fascinação. Ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. E que certa. Só voltar um pouquinho. O André falou na semana passada, né? A história do toque, né? Quando eu penso uma vez, vou sair de casa. Não quer? Será que eu desliguei o gás? Fechei a porta? Aí eu volto lá, não, fechei. Aí eu vou, opa, será que eu fechei a porta? Aí já é toque, né? Na terceira vez, já fica obsessão. Então, fascinação, ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, paralisa o seu julgamento a respeito das comunicações. Não acredita que está sendo iludido. São espíritos inteligentes que produzem esse processo da fascinação. Então, esse é um caso um pouco mais grave, né, de obsessão, em que existe essa ação direta do espírito no pensamento do médium, impossibilitando ele de raciocinar fora daquele padrão. E o médium não acredita, não tem noção de que está sendo influenciado. E está sendo iludido, né? Não acredita que está sendo iludido. Terceiro caso, subjugação. Esse é o caso mais grave, né, da obsessão. A subjugação é aquela opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a contragosto. Pode ser moral, tomada de decisões absurdas, ou corporal. O espírito afeta órgãos materiais e provoca influências voluntárias. O cara chega a cair, né, de joelho, achando que está fazendo alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa. Aquilo ali é só um processo de subjugação, o processo mais grave de obsessão. Nós convivemos com alguns estados de subjugação e atendemos também. Mas tem um primo da CIP que nós convivemos em Uberaba, e apesar de fazer a cirurgia para tirar a escova de dente do estômago, ele criava outra. Nossa! Outra base. Subjugação mesmo. Isso foge da vontade, né, de qualquer senso racional da pessoa. Certo de menos, isso é o básico. Tá? Nossa. Então, tá aí, né? São os três casos de obsessão. Bom, uma vez que o nosso estudo aqui está sendo voltado para o grupo mediúnico, né, vamos lembrar que um grupo mediúnico é formado por um grupo de pessoas. E o que tem que acontecer? O que deve prevalecer nesse grupo mediúnico? Então, eu coloquei algumas das coisas ali, né? Equilíbrio, mente e emoções. Então, se eu venho para uma reunião mediúnica, deve ser natural que eu venha com um estado emocional tranquilo. Tanto é que a gente chega até aqui um pouco antes, né? Em torno de 30, 40 minutos antes. Para quê? Para já ir sintonizando com os espíritos superiores, para ir já interiorizando a tranquilidade da reunião, né? Para a gente já se adequando ao ambiente do trabalho mediúnico. Então, eu preciso estar vigilante no dia da reunião com relação a isso, com as minhas emoções. Procuro não ver coisas que eu normalmente vejo, os vídeos que eu vejo no YouTube. Eu evito um pouco isso no dia da reunião, justamente para não ficar influenciado, não tão vir com aquele negócio, né, com aquela ideia na cabeça. Então, é interessante, é importante, é necessário que a gente tenha esse equilíbrio, principalmente no dia da reunião. Bom? Conduta, austeridade moral e sintonia com os espíritos melhores. Se eu sei que naquele dia a gente vai ter a reunião mediúnica, então eu já começo a fazer a minha oraçãozinha de manhã, não que eu devo fazer nos outros dias, né? Mas já começo a ter uma preocupação diferente daquele dia. Eu já começo a me sintonizar com os espíritos que vão nos auxiliar na reunião. Oração, serenidade interior. Como eu falei, então a gente começa o dia, né? E não tem muito hora, não. Assim, talvez também porque, como a nossa reunião é no domingo, né? O domingo é o dia que a gente está em casa, está mais tranquilo. Então é um dia que a gente senta, fica mais à vontade, fica mais tranquilo. Então o dia já é propício
para essa tranquilidade, né? Já é propício para que a gente consiga fazer essa oração de uma forma mais tranquila, comece a se sintonizar com os espíritos, né? Mais qualificados que vão nos ajudar na reunião, e às vezes nessa serenidade a gente começa até perceber os espíritos que vão se comunicar, né? Então, eu estou com uma dorzinha de cabeça, mas eu não costumo ter dor de cabeça. Aí vem aqui na reunião, o espírito se manifesta, o espírito está com a cabeça estourando, então a gente já começa a ter essa sintonia. Então é desejável que a gente já comece a se sintonizar, a orar, né? No dia da reunião, ficar mais tranquilo, para que essas manifestações ocorram de maneira mais tranquila e que a gente tenha um auxílio melhor da espiritualidade superior, né? Disposição para o serviço em sintonia com o ideal espírita. Bom, uma vez que eu me disponho a trabalhar no grupo mediúnico, o que eu preciso fazer? Ter disposição para trabalhar no grupo mediúnico, né? Que disposição é essa? Hora nenhuma eu reclamei da reunião ser de domingo. Algumas pessoas não participam de grupo de domingo porque é domingo. Isso é disposição para trabalhar com Jesus? Não, né? Trabalhar com Jesus não tem dia, né? Não tem hora, não tem dia. A gente trabalha todo dia à noite, quando dorme, né? Vai trabalhar. Nem sabe, né? Acorda, nem lembra o que fez. Às vezes lembra, né? Às vezes lembra. Então, essa disposição para trabalhar ela é importantíssima, porque ela já vai predispondo o nosso organismo para isso, para esse trabalho. Humildade nesse sentido do autoconhecimento, né? Eu me conhecer, eu saber o que eu faço, o que eu penso, como eu ajo. Então, esse é o autoconhecimento. Vocês lembram? Quem conhece Sócrates? Filósofo Sócrates? Conhece? O filósofo Sócrates, ele uma vez foi lá no oráculo de Delfos, se não me engano, né? O oráculo de Delfos, e perguntou para o oráculo lá: mestre, o que eu faço para ser, o que eu tenho que fazer para ser inteligente, né? Aí ele olhou para ele e falou assim: o que você sabe? É fácil, o que você sabe? Ele falou assim: só sei que nada sei. Aí ele falou assim: então você é inteligente, porque você se conhece. E aí começa todo um discurso, todo um diálogo com o oráculo, onde ele coloca essa questão do autoconhecimento, né? E é importante que nós também nos conhecemos. Sexto, amor, fraternidade libertadora. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes que precisa ter uma reunião mediúnica, porque durante o trabalho mediúnico tem todo tipo de espírito que se manifesta, todo tipo de espírito, né? E quando a gente fala desse amor, dessa fraternidade libertadora, a gente está se despindo de toda e qualquer preconceito com relação àquele espírito que está se manifestando. Não importa se é um espírito de um alcoólatra, se é uma prostituta, se é um bandido, se é um matador, isso é a coisa mais comum que aparece na reunião mediúnica. Mais comum. Então, quando a gente recebe, quando a gente atende esses espíritos, atende com amor verdadeiro, né? Sem preconceito. A gente fala: olha, não importa o que aconteceu, o que você fez, vamos começar daqui para frente. Vamos daqui para frente. Né? Não dá para voltar e refazer tudo que as bobagens, as besteiras que foram feitas, mas a gente pode começar a fazer diferente a partir de agora. E precisamos aproveitar essa oportunidade a partir desse momento. Então, é essa a mensagem que a gente passa para os espíritos, né? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente se desprover de todo e qualquer tipo de preconceito. Julgamento, preconceito, né? Aí.
De novo, o trabalhador espírita sofre mais assédio em função dos espíritos objetivarem a neutralização da tarefa em prol do Cristo. Então, é como eu falei, né? Eles conhecem a gente melhor que nós. Melhor que nós. Então, eles vão pegar os nossos pontos fracos, né, Júlio? Vão pegar os nossos pontos fracos, sempre. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Preparado, que eu digo, ter esse conhecimento, para não cair nas armadilhas, né, nas ciladas, certo? O que a gente... Aquilo é o que precisa ter, né? Mas o que a gente vê, na verdade? Como eu falei lá no comecinho, nós somos humanos, nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de misérias humanas, né? Então, ainda prevalece o orgulho no meio de nós. Despertado e alimentado pelo espírito comunicante, né? A confiança cega. Quer ver só uma coisa? Existem trabalhos, grupos que tem um médium que ele é psicólogo, né? E aí o que acontece? Ele recebe lá uma mensagem, né? E os espíritos ficam, olha que mensagem linda, colocando na cabeça dele, né? Olha que mensagem mais linda, olha que espírito superior, olha, você é um médium 10. Você não precisa fazer mais nada para melhorar, porque você já atingiu o topo e ele vai se inflando, né? Até que explode, né? Tudo. Até que explode, né? Vai se enchendo de orgulho, até a queda. Não é raro isso no grupo mediúnico. Mistificação, pela identificação do espírito. Perda da razão e falha na identificação do espírito. O médium se preocupa com a identidade e esquece que é o padrão vibratório. Então, na reunião mediúnica, ele recebe lá, olha, ele recebeu o Espírito de Jesus Cristo. E vem e fala um monte de bobagem, né? Não, mas ele se identificou com Jesus Cristo. Então, ainda acontece, né? Ainda acontece do médium se iludir com a identificação de espírito. Espírito não precisa se identificar, nem deve fazer isso, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Quem espírito que foi ali? Foi o Bezerra de Menezes. Não foi o Bezerra de Menezes. Nem esquece de ver o teor da informação, o teor da comunicação. O que ele falou, afinal de contas? Ele xingou o fulano lá, o espírito superior xingaria alguém. No máximo, podia puxar a nossa orelha, né? Não xingar outras pessoas. Mestre, se for o Bezerra, mal tem isso. O que garante a melhoria da sua parte? Nada garante. Nada. Por isso, né? Então se ilude tanto com a identificação e esquece o principal, que é o conteúdo, né? A mensagem, o bem-estar que a comunicação trouxe, que o Espírito trouxe, a energia da comunicação, né? Disposição de se afastar das pessoas que discordam de suas ideias. Bom, no grupo com 3 pessoas, é comum que umas discordem das outras. Alguma dúvida nisso? Ninguém é igual. Agora imagine um grupo com 10. Essa discordância potencializa, triplica, não é? Se em 3 não tem discordância, em 10 a discordância vai ser maior ainda, vai ser 3 vezes maior, né? Mas isso, o que significa, pessoal? Significa que se eu não concordo com a sua ideia, eu vou me afastar? Se eu não concordo, é motivo de crítica? Não. A gente tem que conversar, entrar num acordo, né? Esse é o objetivo. Então, tem pessoas que quando se deparam com uma situação dessa, a primeira coisa que fala, não, eu não vou mais lá, porque eu não concordo com o André, porque o André falou A e eu acredito em B. Não. Aí eu não estou mostrando na minha condição, né, de trabalhador, eu não estou mostrando a minha predisposição para o trabalho em prol do bem. Não é verdade? Uma bobagem de uma discussão me afastou do trabalho. Isso não pode acontecer nunca. Discordância das críticas. Ainda bem que ninguém na casa espírita não tem delírio, né?
estão rindo por quê? Tem? Tem, é o que mais tem, né, na Casa Espírita Melinda. É uma palavra mal pronunciada, é um elogio mal feito, é um comentário, qualquer coisa que a gente fale lá já gera um desconforto, gera um melindre, uma coisa. Isso pode acabar com o grupo mediúnico, né? Pode desequilibrar todo o trabalho de um grupo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses melindres. Eu lembro de uma palestra que eu vi com o Karnal, Leandro Karnal, eu gostei muito, né? E ele fala assim, se a pessoa me fala alguma coisa, duas coisas podem acontecer. Ou é verdade, ou é mentira. Se for verdade, eu não tenho que discutir com ela, porque aquilo é verdade. Não é? E se for mentira, eu tenho que discutir? Não. Menos ainda, é mentira. Aquilo não me serve. Né? Então, é isso. É dessa forma que a gente tem que fugir desse melindre, né? Dessa armadilha chamada melindre. Bom? Em alguns grupos, existe uma necessidade absurda de psicografia. Não, tem que psicografar. Gente, não tem que psicografar. Todo o processo mediúnico, seja ele qual for, vai surgir de forma natural. Não tem que ficar forçando nada. Não, mas eu quero. Tá, põe aí o lápis, põe aí o papel. Vamos ver aqui, né? Não é assim que funciona. O médium vai percebendo aos poucos, naturalmente, né, essa disposição, essa predisposição à psicografia. Bom, vamos lá. Quando o espírito se liga ao médium, interferindo no seu campo eletromagnético, modificando o seu campo ao redor, gerando uma corrente parasita. Está complicando isso, né? Essa corrente tende a interferir no campo gerado pelo grupo mediúnico como um todo. E dependendo da natureza da comunicação, essa perturbação não é desejada. Imagina o seguinte, vamos entender o que está escrito aqui. Imagina que nós estamos aqui no grupo mediúnico, né? E existe uma corrente de harmonização aqui durante o trabalho mediúnico. Aí, um médium qualquer, né? Então está bem ali, na prática e na teoria, que é o que eu estou querendo dizer. Então, existe um espírito se comunicando com o médium. Então, estou mexendo todo o campo magnético ali do médium. Tá certo? Bom, isso, dependendo de como está a organização, dependendo de como é a organização dos membros do grupo, pode aparecer uma corrente parasita. Essa corrente parasita vai interferir naquela comunicação. Por exemplo, um espírito está se comunicando com o médium e lá o doutrinador está conversando com ele. De repente, o doutrinador está falando alguma coisa com ele, mas alguém do grupo está... Não, mas eu não falaria isso que ele está falando. Pronto, ali atrapalha toda a comunicação. Então, essa é a que a gente chama de corrente parasita. Só pelo pensamento. E eu para mostrar para vocês que tem esse negócio aí, para ver como isso é real. Isso é físico e isso é psíquico também, né? E aí é um experimentozinho que eu trouxe aqui. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. É assim, ó. Eu tenho aqui um pêndulo, na verdade. E aqui eu tenho dois ímãs, bem fortes. Isso aqui é um cartãozinho. Se eu soltar isso daqui, ó, o ímã interfere no movimento do cartão? Não, ele vai continuar fazendo esse movimento aí. Tá? Até parar, né? Por causa do atrito, bom, enfim. Eu vou trocar isso daqui agora. Eu vou colocar agora essa plaquinha aqui, ó. Se eu colocar essa plaquinha, médio de sustentação.
Essa plaquinha aqui, eu devo entender ela como sendo uma plaquinha, como ela está fechada aqui, aquela corrente parasita vai se estabelecer nesse metal. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele gera uma corrente que impede o movimento dele, né? Então, essa corrente gera um campo magnético, na interferência com aquele outro campo, na interação com o outro campo magnético, ele vai sentir aquela força de atração ou de repulsão e vai parar o movimento. Perceberam? Numa reunião mediúnica, uma coisa muito parecida com isso daqui acontece. Olha lá. Como é que a gente faz para reduzir esse efeito dessa corrente parasita? A gente simplesmente pega, separa as pessoas, né? Então eu coloco uma pessoa que é médium, uma que não é médium, uma que é médium, uma que é médium, uma que é médium. Então eu vou isolando essas correntes parasitas. E aí olha o que acontece. Olha lá. Interferiu no movimento? Tem corrente parasita aí? Até tem, mas é muito pequeno. Perceberam? Obrigado. Médio de sustentação. Então tá, uma coisa que a gente faz ou diminui a área, né? Ou separa. E o que na reunião em termos práticos separa. Então está na imagem lá. Em termos práticos, numa reunião mediúnica, a organização é feita justamente no sentido de satisfazer as duas funções, intercalando os médiums com não médiums, deixando que as correntes parasitas pontualmente localizadas não interferindo na corrente do grupo como tudo. Certo? Dúvidas? Essa corrente chama corrente de Foucault. Quem for estudar mecanismo da mediunidade, aliás, eu peguei isso aqui lá no mecanismo da mediunidade. Eu coloquei a referência. Sim, no começo. Coloquei, né? Tá. Bom, essas correntes são chamadas correntes de Foucault. Isso aqui ficou conhecido mais ou menos no começo do século XX, né? E quando os estudos sobre eletromagnetismo começaram a se desenvolver, é muito citado no mecanismos da mediunidade, quando fala de todo o processo, né, de comunicação, da comunicação mediúnica. Então não tem nenhuma novidade nisso daqui, tá bom? E nenhuma magia também, né? A impressão que é mágica, mas não é mágica não. Então tá. Então, como objetivo desse trabalho é discutir exatamente a obsessão, uma vez detectado o elemento do grupo, algumas medidas devem ser tomadas de imediato. A corrente mental que une ao obsessor deve ser rompida. Então, imagine que nós estamos aqui no mediúnico e aparece um médium aí com um processo de obsessão. A gente percebe, né? O pessoal do grupo percebe. E aí, o que fazer? Como romper essa corrente? Como que a gente faz para romper essa corrente? Então, tem algumas coisas, né? Primeira delas, trabalho. O tratamento espiritual começa a ter o acolhimento e não o afastamento do grupo. Oração. Então, vamos tratar a obsessão por trabalho. Só trabalho resolve? Não. Só oração resolve? Não também. E dependendo do caso, é aconselhável que o grupo acompanhe, seja com tratamento espiritual ou psíquico, né? No caso que chega a ser psíquico. Pessoal, então deixa eu falar uma coisa importantíssima. Ó, trabalho só não resolve. Ah, mas eu fico o dia inteiro no centro. Pode ficar, dormir, pode fazer o que quiser, não vai resolver. Ah, mas eu fico orando o dia inteiro, vai resolver? Não. O que resolve? Mudança de atitude, transformação. Se não tiver transformação, não tem processo obsessivo que resolve. Criticidade com relação aos conteúdos das mensagens recebidas. Vigilância sempre.
Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado que alguns processos obsessivos dentro do grupo pode advir dessa criticidade aí, né? Que acontece lá dentro de um grupo mediúnico. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, com relação a que tipo de mensagem estou recebendo, né? Nós temos que ter criticidade. Eu estou recebendo isso daqui, mas pera um pouquinho, o médico está recebendo aquela mensagem lá. É razoável a mensagem? Vamos fazer uma análise crítica daquilo, é razoável? Um espírito que se diz superior poderia dar aquele teor naquela mensagem? Então é isso que a gente está falando com relação à criticidade, né? É olhar as informações recebidas com um olhar mais crítico. Falar, bom, o que tem de certo nisso aqui, o que tem de errado? Sintonia pela oração, vigilância sempre. Como a gente falou, oração é importante? É. Trabalho é importante? É também. Mas são os únicos? Não são. Quarto, e aí é que é o mais importante deles, né? Disciplina. O que eu penso, o que eu faço, onde eu faço, como eu faço, por que eu faço. Esse é o processo-chave para romper esse processo obsessivo, né? Disciplina, mudança de comportamento, transformação. Sem transformação, não vai ter nunca rompimento dessa corrente obsessiva, nunca. Certo, pessoal? Dúvidas? Quero fazer uma pergunta. Se o médico que trabalha na desobsessão, ele tem um obsessor, mas ele está fazendo de tudo, a reforma íntima, para afastar, é possível nessa reunião esse obsessor aparecer? Sem dúvida nenhuma. Se o médium tiver toda essa atitude de eu identifico, ele identifica que tem, que está no processo, normalmente ele não percebe. Normalmente, mas quando ele percebe, já é o primeiro passo para sair. É o primeiro passo, né? E se existem as atitudes de mudança, de atitude, de transformação, né? Aí é rapidinho mesmo. Ele pode se comunicar na reunião? Sem dúvida nenhuma. E esse processo é bem rápido. Infelizmente, não é assim que acontece normalmente, né? O médium que está no processo obsessivo não percebe. Às vezes, se alguém do grupo faz algum comentário nesse sentido, ele se melindra e se afasta. Às vezes nem se afasta, mas perturba o grupo todo, né? E aí o trabalho da espiritualidade, o trabalho do grupo é dobrado. Certo? Que bom se todos os médios que fossem obsidiados tivessem essa percepção, né? Eu estou no processo, eu preciso de ajuda. Ótimo. Visão final. Melhor para não deixar de ser louco é saber identificar que é. Identificar que é. Exato. Não, se não identifica. louco, já tem sobriedade. Deixou boa parte da loucura. Quando eu falo que eu sou louco, identifiquei que sou, boa parte da loucura morreu. Certo, pessoal? Vai ser. Mais perguntas? Estou esperando mais conteúdo, estou aqui. A gente precisa marcar um para falar de ressonância, sintonia, todo o processo de assimilação, né? Próximo.